aqui para o próximo caso. Vamos trabalhar agora com a força centrípeta numa curva. Tá? O que acontece? A gente sabe que para um carro fazer uma curva, tá? Ele vai estar descrevendo um pedaço aqui de movimento circular. Né? Por quê? Porque é um movimento curvilíneo. Okay? Ele está fazendo uma curva. E para que o carro faça a curva, é importante a gente saber que vai existir a força de atrito, tá? Que eu estou representando aqui como FAT, tá? Essa de azul. E vai existir também a resultante centrípeta. Para esse caso aqui, ó, quando a pista é plana, ok? Eu vou ter somente a força de atrito, ou seja, a força centrípeta vai ser exatamente igual à força de atrito. Okay? Força centrípeta é igual à força de atrito. Aí vamos só relembrar lá. Ó. Força centrípeta vai ser exatamente igual à força de atrito. Né? Se não houvesse o atrito aqui na pista, entre a pista e os pneus do carro, né, não ia ter como o carro fazer a curva. Né? Para que ele faça essa curva, tem que essa pista existir um determinado atrito entre a pista e o pneu, né? Imagina se o carro fosse fazer uma curva em cima de uma superfície de gelo, você já deve ter visto isso num filme, o carro não consegue fazer a curva, né? Que ele passaria direto, sairia pela tangente, como dizem, né? Porque para fazer essa curva aqui, ele tem que existir uma força de atrito, ok? E essa força de atrito vai ser exatamente a resultante no sentido radial, ok? Ou seja, só existe ela. Então a força centrípeta vai ter que ser igual à força de atrito. A gente já tem essa primeira relação, força centrípeta é igual a força de atrito. Okay? Aí lembrando o seguinte, a força de atrito ela é dada por μ vezes a normal. Quem que é esse μ? É o coeficiente de atrito. Tá? Para esse caso, a gente vai estar trabalhando com atrito estático. O atrito estático é sempre maior que o cinético. Então a gente vai trabalhar aqui com o coeficiente de atrito estático, mas eu coloquei só o μ, tá? Essa letra gregazinha, tipo um Uzinho com a perna mais puxada, tá? Vezes a normal. Quem que é a normal, tá? O que vai ser a normal? A normal, olha aqui para baixo, para a esquerda, tá? Quando a gente tem um carro, tá? Sim, isso aqui é um carro. Pode não parecer, mas é, tá? Não mangue não. Bora lá. Quando a gente tem um carro, ele vai ter sempre agindo sobre ele a força peso, né? Se ele tem aqui duas rodas, né? Ou 4 rodas, sei lá. A gente vai ter um peso agindo sobre essas rodas traseiras, que a gente chama de P1, e um peso agindo sobre a roda dianteira, que é o P2. Mas a soma desses dois pesos, tá? Vai dar o peso total do carro. Okay? Todo o peso do carro vai estar em cima das rodas dianteiras e das rodas traseiras. Tá? E vai exigir também sobre ele a força normal. O que é essa força normal? A força normal é a força que o solo, tá, empurra, pressiona sobre o carro, tá, para que o carro não afunde. Né? Se esse solo não tivesse capacidade de sustentar esse carro, ele iria afundar. Então a força normal não iria estar existindo para esse caso, quando afunda. Né? Mas considerando que a pista sustenta o carro, ele aplica uma força normal, tá? Que, ou seja, é uma força que tem a mesma direção, só que o sentido contrário da força peso, tá? Só que elas têm o mesmo módulo, tá? Ou seja, eu tenho a força peso para baixo e a força normal para cima, só que em valor numérico, ou seja, o módulo delas vai ser sempre igual, tá? Eu vou ter sempre que a normal vai ser igual ao peso em módulo, tá? Ó, não tem a setazinha aqui em cima, tá? Significa que elas estão em módulo. Aqui está em vetor, aqui está em módulo. Aí bora lá. A gente já sabe que a força normal vai ser igual à força peso. Quem que é a força peso? Só para lembrar, né? Massa vezes a gravidade. Não se esqueçam disso, tá? Então a gente tem lá, ó, a força centrípeta vai ser igual à força de atrito, tá? Só que a força de atrito é dada por o coeficiente de atrito vezes a normal, tá? E quem que é a normal? Normal é igual a força peso, né? Que é igual a massa vezes a gravidade do corpo. No caso aqui do carro. Okay? Então eu vou ter que a força centrípeta, como ela é igual à força de atrito, né? Mais a força de atrito pode ser dado por a μ vezes a normal, e a normal é a massa vezes a gravidade. Eu vou ter que essa força centrípeta vai ser μ, tá? Vezes a normal, que é a massa vezes a gravidade. Ou seja, aqui eu já tenho outra relação para a força centrípeta, tá? Para o caso de um carro fazendo uma curva numa pista plana. A força centrípeta pode ser dada pelo coeficiente de atrito estático, tá? Entre a pista e o carro, as rodas do carro, né? Vezes a massa do carro, vezes a gravidade. Okay? Só que a gente tem também, ó, que a força centrípeta ela é dada pela massa do carro, tá? Do objeto que está fazendo a curva, que no caso aqui é o carro, vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio. Tá? Não se esqueçam também dessa forma. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre 2. Ou mv2, aliás, sobre r. mv2, tá? Sobre r. Força centrípeta, massa, vezes a velocidade ao quadrado, que é esse v de velocidade, dividido pelo raio, tá? Quem que vai ser o raio nesse caso aqui? O raio nesse caso vai ser o raio da curvatura, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Ou seja,
a gente tem uma curvatura aqui, ó, que se eu fosse fechar toda a curva, né, o centro dela estaria aproximadamente nesse ponto. Okay? Então eu tenho que o raio é a distância do ponto central até a extremidade da curva. Okay? Bora lá. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho que a força centrípeta pode ser dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o R, sobre o raio, né? Só que eu também tenho essa outra relação. Eu posso igualar as duas. Ó. Eu vou igualar essa aqui de cima, tá? Com essa. Então eu vou ter, ó, que mv ao quadrado sobre R, que é essa daqui, né? Vai ser igual a μ vezes a massa vezes a gravidade, que é essa aqui de cima. Ok? Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu posso cancelar as duas massas aqui, né? Cancelo essa massa com essa massa. Como é o mesmo carro, são iguais. Eu vou ter que a velocidade ao quadrado, esse R está desse lado dividindo, eu vou passar ele para lá, multiplicando. Então vai ficar que a velocidade ao quadrado vai ser R vezes μ vezes G. Tá? V ao quadrado é R vezes μ, né? Que é o coeficiente de atrito estático, vezes a gravidade. Okay? Isolando aqui a velocidade, eu só passo a raiz quadrada para aqui. Está desse lado ao quadrado e jogo para o outro lado em raiz quadrada. Né? Então eu vou ter que a velocidade vai ser o coeficiente, a raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes o raio da curvatura vezes a aceleração da gravidade, né? Que é o G. Essa velocidade aqui vai ser a velocidade máxima com que o carro conseguiria fazer essa curva aqui, tá? Ou seja, se ele tem uma velocidade abaixo dessa, ele consegue fazer a curva. Agora, se ele tem uma velocidade que é maior do que esse valor aqui, tá? O coeficiente de atrito estático dele vezes o raio da curvatura vezes a gravidade, se ele vai com uma velocidade maior, ele não vai conseguir fazer a curva, ele vai derrapar aqui e passar de tangente, ok? Então, só que esse valor aqui de velocidade, tá? Velocidade máxima, é somente para quando eu tiver uma pista plana, tá? Plana, porque se o carro estiver fazendo uma pista com determinada angulação, isso vai mudar, tá? E se a pista for totalmente horizontal, ok? Ou seja, se o carro está fazendo uma curva num local em que a pista tem um lado mais alto do que o outro, a fórmula para calcular a velocidade máxima não é essa, tá? Essa aqui só vale para quando a pista é plana e horizontal, ok? Só para relembrar aqui, tá? A força de atrito que eu estou utilizando aqui e o coeficiente de atrito também utilizado, sempre que foi falado aqui, tá? Os dois são estáticos, tá? Tanto a força quanto o coeficiente de atrito. Porque existe também, vocês já devem ter visto, né? O coeficiente de atrito cinético, tá? Que existe também a força de atrito cinético. Só que para esse caso aqui, ó, para a velocidade máxima com que o carro faz uma curva, tem que ser com o coeficiente de atrito estático e a força de atrito estático, porque eles são maiores, tá? O máximo deles é maior do que o da força de atrito cinético, assim como o do coeficiente de atrito cinético.